Sempre que um novo dia se inicia, começamos com uma palavra, uma crônica, um texto que traga uma mensagem positiva e reflexiva para este instante. Que bom poder estar aqui com você, nesse momento em que o silêncio da noite se mistura com a esperança que se abre no primeiro suspiro do amanhecer. Antes de seguirmos juntos por esta história, se ela já tocar de alguma forma o seu coração, peço que deixe o seu like. É um gesto simples, mas que nos ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam de conforto, fé e acolhimento neste dia que começa. Hoje quero te convidar para uma reflexão sobre um tema que muitas vezes é confundido com algo externo, material, visível. Mas não é. Quero falar com você sobre abundância interior. Não aquela abundância que se mede no que se possui, mas a que se reconhece no que se é. A abundância que nasce no silêncio, na maturação, no tempo interno de cada um. A força silenciosa que começa dentro de nós e quando desperta muda tudo ao nosso redor. Esta é a história chamada Abundância Interior. Havia uma mulher chamada Helena. Ela vivia em uma pequena cidade à beira de um lago calmo, um lugar onde as manhãs sempre pareciam ser um pouco mais lentas e as noites carregavam um perfume de tranquilidade. Todos na cidade a conheciam como alguém esforçada, bondosa e dedicada. Mas, por dentro, Helena vivia uma batalha silenciosa. Apesar de ter uma vida estável e pessoas que gostavam dela, Helena sentia um vazio, uma sensação constante de que faltava algo. Sempre acreditou que a verdadeira plenitude viria quando conquistasse certas coisas: um emprego melhor, uma casa maior, uma vida mais organizada. E por mais que alcançasse uma coisa aqui, outra ali, a sensação de não é suficiente continuava a retornar. Ela se perguntava constantemente: quando é que vou me sentir completa? Era uma pergunta que ecoava em seu peito, não apenas nas horas difíceis, mas até nos dias em que tudo parecia estar bem. Certa tarde, enquanto caminhava pela margem do lago, Helena encontrou uma senhora idosa sentada em um banco antigo, observando o movimento lento da água. Ela segurava em suas mãos um pequeno pote de vidro cheio de sementes. Sementes minúsculas, simples, aparentemente sem valor. Helena se aproximou e perguntou: "O que a senhora está fazendo?" A idosa sorriu com serenidade. "Estou separando sementes que coletei no meu jardim e também refletindo." "Refletindo sobre o quê?" questionou Helena. A idosa respondeu com voz tranquila: "Sobre a abundância." Helena sentiu aquela palavra tocar um ponto dolorido dentro dela. Abundância. Às vezes acho que essa palavra não foi feita para mim. A senhora a observou com um olhar profundo e disse: "A maioria das pessoas pensa que a abundância é aquilo que se vê, o que se acumula, o que se mostra. Mas a abundância verdadeira é o que não se vê. É o que cresce em silêncio, dentro da alma." "Cada uma dessas sementes," disse ela levantando o pequeno pote, "guarda dentro de si algo que ninguém pode ver, um potencial, um futuro inteiro escondido. Mas ele só se revela quando a semente encontra um solo fértil aqui." E colocou a mão sobre o peito. Helena sentou-se ao lado dela, sentindo que aquela conversa tinha algo especial. A idosa continuou: "Sabe qual é o maior erro das pessoas? Elas esperam que a abundância venha de fora, mas tudo começa por dentro. Abundância não é ter mais, é ser mais. Ser mais paciente, mais gentil consigo mesma, mais consciente do valor que carrega. A abundância interior não se manifesta quando você conquista algo, mas quando percebe o quanto já possui." Helena ficou em silêncio. Aquelas palavras mexeram profundamente com ela. A idosa então abriu o pote e entregou-lhe uma semente. "Guarde esta semente," disse, "não porque ela vai virar uma planta, mas porque ela representa o que você ainda não enxergou em si mesma. Algo que existe, mas está escondido, esperando que você cuide aqui dentro." À medida que o sol se escondia atrás das montanhas, Helena caminhou de volta para casa segurando aquela semente entre os dedos. Era pequena, leve, quase insignificante, mas pela primeira vez, ela se deu conta de que muitas vezes é no insignificante que a vida esconde seus maiores tesouros. Nos dias seguintes, a rotina parecia a mesma,
mas algo dentro dela havia mudado. Ela começou a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café da manhã, o vento leve entrando pela janela, o canto de um pássaro na árvore em frente à sua casa. Começou a agradecer por detalhes que nunca havia considerado importantes. E quanto mais ela agradecia, mais percebia que dentro dela algo crescia, devagar, silenciosamente, mas com firmeza. Certo dia, enquanto arrumava uma gaveta, encontrou a semente que a idosa lhe dera. Segurou-a, olhou para ela e, sem entender completamente o porquê, começou a chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela percebeu que a semente não havia mudado, mas ela sim. A abundância interior havia começado a florescer. E não havia acontecido porque coisas externas mudaram, mas porque ela mudou a forma como enxergava a si mesma e ao mundo. Ela entendeu que a abundância não é esperar que algo aconteça, é permitir-se sentir o que já existe. Se esta história tocou seu coração, siga o canal Reflexões e Realizações. Assim, todas as noites, à meia-noite, estaremos juntos, trazendo palavras que fortalecem, acalmam e despertam o que há de mais vivo dentro de você. A abundância interior é uma força silenciosa. Não faz barulho, não exige atenção, não precisa de reconhecimento. Ela simplesmente cresce como as sementes, em silêncio, no tempo certo, no solo certo. Por isso, se hoje você sente um vazio, lembre-se, talvez não seja falta, talvez seja início, talvez seja o espaço sendo preparado para a chegada de algo novo, talvez seja o terreno sendo arado para uma colheita que ainda não se mostra, mas que já começou a existir dentro de você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas no que se desperta, no que se sente, no que se é. Que esta história lembre você de que a abundância nasce primeiro no silêncio, que ela começa como uma semente, bem pequena, mas cheia de futuro, e que, antes de tudo, existe um corpo que sente, um coração que tenta e uma mente que pede descanso. Que você encontre um lugar macio dentro de si onde possa finalmente pousar. A noite é generosa. Deixe que ela cuide de você.